Fala meninas! Uhul! Tudo bem? Que bom que estamos de volta, ter vocês de volta para mais esse início de ano, para mais um momento especial aqui no Fala Meninas. Nós estávamos de recesso, descansando um pouco, preparando, organizando tudo. E aí, vocês gostaram da cara nova, do Fala, da vinheta, de tudo? Que bom! Tive vários feedbacks aí que vocês gostaram desse novo momento. Deus veio me transformando ao longo desse caminho, né? Ao longo de tudo. E eu acredito que era hora de mudar algumas coisas pra gente poder continuar e caminhar aí. Tô me ajeitando aqui, ó. Tô mudando algumas coisas aqui no cenário, na câmera também. Tá tudo certo? Então vamos continuar. E que bom. Sejam muito bem-vindas. Bora pra mais um ano, para mais uma construção juntos. Vocês viram aí que na minha carta para 2024 eu conversei com vocês, né? Nessa carta que eu não fiz muitos planos para esse ano, que eu pretendo estar mais tranquila, deixando não que eu não fiz, né? Eu não escrevi, não fiz metas para ser um pouco mais leve até, porque às vezes quando a gente planeja muito, né? Às vezes algumas coisas não acontecem, a gente fica tão assim, algumas coisas, né? Então, e eu sou muito intensa, vou falar isso no próximo vídeo. E esse ano eu estou deixando assim, caminhar e ser mais leve comigo mesma. Eu me cobro muito, então comigo mesma eu estou permitindo ser mais leve. Aproveite que é início do ano, faça aí um olhar para você mesmo. E aí, você se cobra muito, você é leve ou não? Tente pegar leve, tente respirar esse ano. Viva o que ele já traz. Todo ano traz algo. Toda mudança de ciclo traz algo pra gente. Então, às vezes, a gente fica tentando colocar algo que já vai vir, porque já existe dentro da própria construção, né? Então, é isso que eu quero caminhar. Bom, vamos para a nossa conversa de hoje, vidas. A nossa fala de hoje é um assunto muito legal, muito forte, né? Mas que eu venho queimando meu coração para eu conversar com vocês aqui. Mais ou menos um ano, não faz um ano, eu acho que certinho, né? Começou mais ou menos em janeiro o processo em que eu tive uma suspeita de um segundo câncer, então começou todo um caminho de fazer biópsia e tudo mais, e aquela questão, será que tô, será que não tô? Foi exatamente nesse começo de ano do ano passado. E com tudo isso veio muitas coisas, né? Algumas lembranças, e eu venho conversando com algumas pessoas que estão passando por essa situação. Deus, pela sua misericórdia, tem dado graça, né? Para que eu consiga conversar e falar um pouco da minha vivência. Então hoje eu quero falar algumas coisas aqui do que fazer ou não quando um parente, um ente querido, alguém próximo de você, ou até mesmo você, é acometido com essa enfermidade que é o câncer. Seja de pele, seja no estômago, onde for, o câncer é um câncer. É uma doença terminal, uma doença muito difícil, em que infelizmente nenhum de nós estamos isento de passar ou de viver esse caminho, né? E eu fui acometida há mais ou menos 11 anos atrás, e há um ano atrás eu tive uma suspeita de um segundo câncer de pele, foi o que eu vivi. O que eu mais escuto, né, nessa questão? O que fazer, como que a gente... E aí, né, descobrir o que acontece. Eu não vim aqui com vocês com uma cartilha do que fazer, até porque não tem, porque a minha história é a minha história, é o meu contexto. Eu tenho um tipo de cultura, eu tenho um tipo de família diferente da sua, eu tenho um organismo diferente do seu, eu tenho emoções diferentes. Então cada família, cada pessoa vai reagir de um modo diferente. Mas tem coisas que na minha vivência, eu compartilhando, pode te fazer refletir
e pode ajudar nesse caminho aí. Então, assim, acontece o que fazer quando você fica sabendo. Não tem o que fazer, né? O que se faz são os procedimentos, né? Vai fazer a biópsia, já fez, de fato está. O que o médico vai te orientar? Aqui, meu rádio, é um tratamento mais tranquilo. O meu não foi tão forte. Eu fiz de pomada, então é mais tranquilo. Mas existe toda a questão da ânsia do após, né? De você passar, todo o gosto das dores, tem muitas dores nas juntas. Então existe todo esse processo também. Só que eu não fiquei lá internadinha, tomando soro, várias horas no dia. Foi um pouco diferente nessa questão. A primeira coisa é ouvir o que o médico tem a falar, as orientações dele, né? Como que vai ser, qual o procedimento, que nível que está tudo isso. E a partir disso, uma das coisas que para mim foi um divisor, assim, é que eu queria muito viver. Então eu buscava muito em Deus viver e sempre trazia isso na minha mente, que eu quero viver. Então o que eu acredito? Que nutrir as suas emoções e a sua mente com a vontade de viver e as coisas boas da vivência, da vida, isso te faz, te ajuda. Porque na verdade os medicamentos são tudo ajuda. Só que uma das coisas que eu acredito que mais ajuda é como eu vou lidar com esse dia difícil. Como que eu vou reagir? Se todo o tempo, né, eu ficasse me martirizando muito e pensando muito, me ansiando muito, tendo muitos anseios, né, pelo dia que ia vir, as coisas poderiam piorar. Então eu tentava sempre para mim mesma. Eu dizia para mim mesma, tudo vai dar certo. Eu sei que essa frase às vezes irrita, né? Porque nem tudo dá certo. Mas pra mim, gente, essa frase cabe muito bem. Então eu sempre repetia pra mim mesma. E sempre trazia muitas coisas na minha mente, coisas boas vividas e coisas boas que poderiam viver durante todo o meu processo. Então, pra mim, uma das coisas mais importantes que você pode se ajudar ou ajudar o próximo que está passando por isso, é nutrir as suas emoções. Como que você de fora pode nutrir? Sempre estar próximo, abraçando, ajudando, compartilhando com ele esse momento. Se mostre preocupado. Não que você tenha algo para resolver. Eu vou resolver. Não, a gente não vai resolver. Felizmente não vai resolver. A gente vai chorar muito no começo. Chore mesmo, tem que chorar. Porque é difícil. A gente não tem um controle. Não está sobre nossas mãos o controle quando chega a situação. Nem da nossa família, nem do nosso esposo, nem dos médicos. O controle não está com eles. Está com Deus. Ele que vai definir o que vai acontecer. E você também vai escolher como vai lidar com a situação. Então, quando eu tenho a emoção muito fragilizada, uma questão muito difícil, eu vou reagir de uma maneira bem complicada. Não que é fácil, né? Não é assim um conto de fada, né? Eu vou falar que tu vai ficar bem. Não. Eu mesmo tendo essa sede, essa vontade de viver e todo o apoio da minha família, que esteve perto de mim todo o tempo, tinha dia que eu preferia arrancar o nariz com a mão. Meu câncer era de pele, ele estourou vários tumores, então eu ficava vendo aquilo durante todo o dia a dia, mas eu entendia que existia em mim uma vontade, a vontade de escolher lutar todos os dias, porque o que vai definir você se manter vivo é a escolha que você vai ter de querer viver. Às vezes pode ser uma coisa bem mais simples, mas se eu decidir não viver, cada dia eu morro um pouco. Então é decidir viver. Outras coisas que me perguntam bastante, se existe alguma coisa específica que a família pode fazer. Eu creio que específico não existe, mas existe o amor, como eu acabei de dizer, né? O amor da família, o estar perto, compartilhar. Quando vai chorando, chore junto, sabe? Abraça e chore junto, não tem o que fazer, tem que chorar. Então chore junto, esteja junto todo o tempo, se mostre que você se importa com aquilo que está acontecendo com a pessoa. Não fique perguntando, você precisa de alguma coisa, você está bem? A gente não está bem.
Não tem como estar bem na situação dessa. Então não fique preocupado em perguntar. Só fique lá. Às vezes você tá lá do lado, já tá ajudando, já tá fazendo muita coisa. A gente entende que a gente é importante. Então uma das coisas que mais me deu força também era ver minha família toda reunida lá em casa. Às vezes chegava todos e ficavam todos sentados no sofá. E eu lá, né? Aquele nariz, nada melhorava. E muito difícil, né? Então, mas eu me senti importante. Eu me senti que eu era importante para eles. Porque eles estavam ali. Não tinha o que a gente fazer, mas eles estavam ali. Isso era tudo que eu precisava. Eu tinha também... eu vou à igreja, então eu tinha um contexto, né, um convívio ali da igreja. Eu via que a maioria das pessoas, não todas, alguns não conseguiram lidar, mas a maioria lidaram muito bem. Então, eu chegava, eles não ficavam tentando encontrar um jeito de estar comigo ali. Eu de sei lá, ela vai querer sentar onde? Não, agiam naturalmente. E sempre se importando. Quando tinha algum evento, eu não era excluída, porque eu estava doente. Sempre colocava o meu nome. Sempre a Rosa pode fazer tal coisa. Mesmo eles sabiam que às vezes eu não estaria no dia, ou que eu não conseguiria fazer tal coisa. Mas eu me sentia muito importante. Eu falava, poxa vida, eu de fato, eu tenho uma importância aqui nessa vida. Então, de fato, eles me olham, mesmo estando na situação, de uma maneira diferente. Então, aquilo me motivava, então me nutria sempre no espírito, né? Claro que a minha fé a fé em Deus, o mover do Espírito Santo, ele tinha um propósito em me curar. Isso ficou muito claro para mim. Mas eu estou dizendo aqui de algo, às vezes simples, o dia a dia, que a gente que já passou, já viveu, pode ser leve, né? Um pouquinho mais leve, né? Leve não vai ser mesmo, é uma situação difícil, mas pode ser um pouco mais leve para quem está passando, né? Não tem que pesquisar, gente, no Google, internet, porque como eu falei, cada um reage de uma maneira, cada organismo. Meu cabelo caiu só de um lado, não caiu todo, né? Então cada um vai reagir, o seu organismo, o tratamento, aquilo que você tem de um jeito. Então o que é viver o momento? É você aceitar a condição do momento. O aceitar não é se entregar, não é tô assim, acabou, não. É entender que essa é a condição que eu tô hoje. Estou enferma, preciso reduzir muitas coisas, preciso me cuidar. O tratamento não é fácil, ele é bem pesado, mas é um processo. Vai mudar a rotina da casa, vai mudar algumas coisas, mas a gente vai conseguir vencer. E tô aqui, ó, depois de 11 anos, falando pra você que você vai vencer, que vai dar certo. Sabe, às vezes não é nem um câncer em si, né? Pode ser várias coisas. Pode ser um momento difícil, de uma depressão que você está passando, de uma dor, de uma perda aí, né? De um luto, de muitas coisas. A vida é feita de ciclos, então tem ciclos muito bons, que a gente queria ficar só neles, né? E tem ciclos muito difíceis. O meu ciclo que começou muito difícil foi o ciclo de 2012. Eu lembro que 2011 foi um ciclo muito lindo pra mim. Foi um ano de 10 e 11, foi 2 anos maravilhosos. Eu casei, eu era amigada, e nesses anos eu casei com meu esposo, tive a minha filha menor. Eu lembro que o Natal, né, que antecedeu 2012, foi lindo. A gente decorou, foi os melhores natais da nossa vida, de decoração, de abundância, de prosperidade. Mas no início do outro ano foi muito diferente. Mas aquela era a minha condição. Então aquele era o momento que eu estava enfrentando. Então às vezes muitas pessoas, e nem criticando e nem julgando, porque é difícil mesmo. Muitos se afastam, muitos não conseguem lidar, muitos não sabem como lidar. Não precisa saber como lidar, só queira estar perto, só queira tentar entender a situação, sabe? E aceitar a condição que está se vivendo e viva cada fase. Até diz que é dia de choro, chore junto. Tem dia que é dia de alegria e esperança. Tem alegria e esperança junto. Tem dia que a gente acha que não vai chegar nem ao fim da noite. A
nesse dia abrace. Abrace, porque o abraço, ele cura. Ele traz cura para você e para quem você está abraçando. Tem dias que a gente quer ouvir, né? Ouvir histórias, ouvir vocês. Tem dia que a gente quer falar, quer desabafar. E assim a gente vai se construindo. E tem algumas coisas também nesse processo todo, seja qual for, né, o seu processo, qual for a sua enfermidade, a sua situação, a sua condição, que Deus traz como presente. Então, quando a gente compreende, aceita, entende e vive o processo, Deus, você vai vendo durante esse caminho alguns presentes maravilhosos. No inverno é frio, né? Não é tão maravilhoso quanto o verão. Mas a gente fica só dentro de casa no inverno? Não. Tem lugares lindos pra gente conhecer. A gente coloca os looks mais bonitos, mais chiques. O inverno também tem os seus presentes. Mesma coisa no dia de dores. Um dos presentes que Deus me entregou como estratégia para me ajudar nesse processo, né, suportar tudo aquilo, foi a leitura. Eu não tinha hábito nenhum de ler. Não gostava de ler. Sempre me dei mal nas questões da faculdade, quando eu comecei, né, um ciclo lá no passado. E naquela fase eu não consegui concluir, mas eu tinha começado. E eu ia mal por conta disso, porque eu não conseguia ler. E durante todo esse processo, né, eu não contabilizei. Faz acho que um ano que eu não contabilizo, um ano e meio. Mas mais ou menos, já deu a quase 90, 100 livros lidos a partir desse caminho. E com a leitura, Deus me trouxe caminhos maravilhosos da escrita. Conheci histórias fantásticas que me trouxe tanta esperança. Eu aprendi a falar melhor, a escrever melhor. Estou aprendendo, né? E foi um abraço tão lindo para mim que eu não saberia se eu tivesse esse encontro com a leitura, né? Eu tô aqui no meu cantinho, ó, gente. Tudo aqui, ó, tem uma estante aqui do ladinho. Tudo isso aqui é livros. Tem livros em cima, né? Desse processo que eu comecei a ler. É o processo de cura que o Senhor vai me trazendo. A primeira leitura minha foi a Bíblia nessa fase. Eu já era cristã, mas eu não tive um encontro verdadeiro com Deus. Nesse caminho eu tive. Outro presente foi ver a face de Deus. Nesse processo eu descobri a face de Deus. Para mim foi uma face de fidelidade. Ele foi fiel a mim. Ele me disse que me curaria, que essa doença não era para a morte. Ele disse sozinha no meu cantinho ali com ele, quando eu com os meus medos contava para ele. E ele me dizia, fique firme, porque não é para a morte, mas sim para a vida. Mas algumas coisas eu tinha que morrer, algumas coisas eu tinha que deixar nesse processo. Então a leitura da palavra foi para mim um divisor de águas. Eu não entendia, era muito difícil, porque as nossas emoções ficam mesmo totalmente fragilizadas, mas sabe, a nutrição da família, dos amigos próximos, sua mesmo de querer viver, tudo isso me deu força para a leitura. Às vezes tinha dia que eu tinha passado o processo, estava já em outros processos, né? Que eu caminhei alguns processos, depois eu fiz uma radiação, depois ele sequinho já, e que eu tinha até esquecido, de tanto que fui lendo, fui vendo algumas histórias mais difíceis nas leituras, eu fui me envolvendo com tudo aquilo que eu saí um pouco daquele lugar todo que eu estava vivendo ali e comecei a entender que existe uma vida que às vezes a gente está tão bem que não consegue enxergar. Olha que coisa doida, né? E às vezes numa enfermidade, quando você começa a ficar limitado e que o controle não está sobre suas mãos, você consegue ver, você consegue entender. Então, o que eu digo para você, né, família, você que está passando, viva cada momento. Primeiramente, muita fé no Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Ele te dá força. Aceite o tratamento, porque o tratamento é esse caminho que Deus dá. Entenda que a quimioterapia, a rádio, é o caminho de cura que Deus dá. E é muito importante. Muitos de nós conseguimos vencer com esse caminho, né? Ela às vezes dá um desconforto muito ruim, mas ela está matando aquilo que só esse medicamento consegue. Então aceite
Entenda que faz parte do processo, né? Aceite os abraços, aceite os amigos, aceite a família junto com você. Às vezes a gente fica tão chato quando tá doente, né? Que a gente quer ficar sozinho. Mas tem dias que não. Aceite um abraço que faz muito bem. Eu desejo que esse vídeo chegue em você como um abraço, chegue em você como uma motivação, com uma esperança, assim como Deus todos os dias me entrega, né? O segundo processo que a gente passou não foi fácil. O medo veio avassalador. Eu falei assim, desse eu não consigo. O outro foi, mas esse eu acho que eu não consigo. E eu não tive nada, não tenho nada, estou laudada, sem raiz nenhuma, cancerígena, graças a Deus, porque Deus cura mesmo, Ele arranca pela raiz. E Ele só quis me ensinar muitas coisas. Então, às vezes, Deus quer te ensinar algumas coisas. Permita viver os dias difíceis, porque você vai florescer no tempo que Ele escolher. Uhul! Deus abençoe! Meninas, muita falação por aqui. Fiquem ligadinhas aí. Até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar. Bora engajar vidas. Bora fazer esse vídeo lindo que Deus falou conosco para muitas pessoas que às vezes estão passando muitas dificuldades, assim como eu passei e aprendi. Quero compartilhar com vocês. Deus abençoe! Uhul! Fala, menina!